Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem e se cuidando. Bom, hoje vamos falar um pouco de verbos, tá? Dividi essa aula em dois momentos, porque verbos trata-se de um conteúdo extenso. Porém, não é complicado, mas extenso, certo? Então, para essa aula não ficar muito cansativa, eu dividi em dois momentos. Então, vamos para o primeiro momento em relação a verbos. Então, eu peguei um trecho e eu destaquei algumas palavras. Então, vamos lá. Chovia muito, o placar era 0-0. Os jogadores corriam desesperados pelo gramado. O juiz apitou o fim da partida. Nenhum gol, pouca técnica, mas muita garra. A tarde de domingo esteve ótima. As crianças brincaram muito e os pais ficaram felizes. Então vamos analisar essas palavras que estão em destaque. Chovia. Trata-se de um verbo, porque é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Chover, né? Era. Então eu tenho aí um estado, não é uma ação, mas trata-se de um estado, passageiro ou não, mas um estado. Corriam, aí eu tenho uma ação. Os jogadores fizeram a ação de correr. Apitou, também tenho outra ação. Quem fez a ação? O juiz. Esteve, também um estado, que pode ser passageiro ou não. Brincaram, trata-se de uma ação. Quem efetuou essa ação? As crianças. E ficaram, também um estado. Então, o conceito de verbo é: os verbos exprimem ações, estados e fenômenos da natureza. Certo? Então, os verbos só são apenas essas ações? Não, o verbo oferece sobre aquilo que expressa várias indicações. Quais são elas? Indicação de pessoa. Então, quem? Quem seriam essas pessoas? Indicação de número. Quantidade. Então, eu teria aí singular, plural. Indicação de tempo. Quando ocorreu, né? Presente, pretérito, futuro. E também indicação de modo, como foi dada essa ação. Ela foi uma ação duvidosa, ela foi uma ação de súplica, de ordem, uma ação que deu uma certeza. Então, eu tenho também a indicação de modo, certo? Em síntese, então, verbo é a palavra que indica pessoa. Poderemos dizer, então, que pessoa se refere à primeira, segunda, terceira pessoa. Número, singular, plural. Tempo, presente, pretérito, futuro. E modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Todos esses itens de ações, estados e fenômenos, ok? A estrutura dos verbos. O verbo basicamente é constituído de duas partes, radical e terminação. O radical é justamente a parte que contém essa significação básica do verbo. Podemos dizer que o radical é aquela parte fixa de um verbo regular que não se modifica conforme as terminações que são inseridas aí, tá? As terminações são justamente a parte que contém as indicações de tempo, de pessoa, de número, de modo. É através das terminações que eu vou poder verificar esses itens dentro de um verbo, ok? Então, tem um exemplo aqui. Dividi aqui para que você possa verificar de fato o radical de um verbo regular, que é aquele que não modifica o radical, ele só vai modificar as terminações, certo? Então, eu tenho o radical aí e eu tenho as terminações que são inseridas
na conjugação verbal desse verbo. Então, apite seria o radical e ei seria uma terminação. Então, apitei, apitaste, apitou, apitamos, apitastes e apitaram, ok? Mas para que vocês possam verificar mesmo o que seria um radical aí, porque ele não modifica isso de um verbo regular, certo? Então, agora vamos falar sobre essa divisão que existe dentro dos verbos. O que são os verbos regulares e o que são os verbos irregulares. Então, o verbo regular é justamente aquele verbo que não tem o seu radical alterado. Ele sempre é o mesmo, independente da conjugação verbal. Ele não modifica o radical. Eu modifico a terminação, mas não modifico o radical. O verbo cantar é um verbo regular e eu tenho, então, o radical do começo ao fim. Ele não modifica. Até deixei aí em destaque para que vocês possam visualizar o radical. Então, estamos conjugando o verbo cantar no presente do indicativo. Eu canto. Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Isso é um verbo regular. E o que são os verbos irregulares? São aqueles verbos que se altera o radical conforme a conjugação verbal, conforme as terminações que são inseridas nesse verbo. Então, um exemplo seria o verbo haver, também conjugado aí no presente do indicativo. Eu, ei, tu, has, ele, há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Então, aí vocês percebem que não existe no verbo haver um radical fixo. Ele se modifica conforme a terminação dentro da conjugação verbal, certo? As conjugações verbais. Então, os verbos, eles adquirem, pela variação da sua terminação, 3 conjugações, né? Então, verbos terminados em ar, eu vou dizer que eles são da primeira conjugação. Isso falando, sim, verbos regulares, ok? Então, cantar, amar, sonhar. Todos eles fazem parte da primeira conjugação porque terminaram em ar. Da segunda conjugação, verbos terminados em er. Vender, chover, correr. Terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Partir, cumprir, abrir, ok? Tempos verbais. É a indicação do momento em que ocorrem as ações, os fenômenos naturais e os estados expressos pelo verbo. Então, os tempos do verbo são basicamente esses 3. Presente, que é justamente o momento da fala, é aquele momento em que a pessoa fala, o fato expresso pelo verbo ele ainda ocorre. Pretérito, que é o passado, que é aquele que no momento em que a pessoa fala, o fato expresso pelo verbo já ocorreu, já passou. Futuro é aquele que no momento em que a pessoa fala, o fato expresso pelo verbo ainda vai ocorrer, certo? Aí eu tenho que entrar em modos verbais. Modos verbais são conforme a posição do falante em face da relação entre a ação verbal e o seu agente. É basicamente a indicação da atitude de quem fala em relação ao fato expresso pelo verbo. São 3 os modos verbais. Modo indicativo é aquele que vai indicar uma certeza, uma afirmação. Modo subjuntivo é aquele que vai indicar uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese, uma condição, ou seja, são fatos incertos. Imperativo é aquele que indica ordem, súplica, pedido, conselho, certo? Esquematizando. Então,
verbo, né? Topo do assunto que estamos falando. Dentro dos verbos eu tenho o modo verbal, que são 3: indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, dentro do modo indicativo, eu tenho 6 tempos verbais: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Modo subjuntivo, são apenas 3 tempos verbais: presente, pretérito imperfeito, futuro. Modo imperativo são 2 apenas: e afirmativo e negativo. E uma observação que devemos fazer frente ao imperativo é que não há a primeira pessoa do singular. Vamos ver isso mais para frente, ok? Vamos então conjugar o verbo cantar, que é um verbo da primeira conjugação, terminado em ar, e é um verbo regular, ok? Presente do indicativo. Então, temos lá: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. E aí eu trouxe o verbo falar também, que é um verbo da primeira conjugação, terminado em ar, e ele também é regular. O que eu faço? Nossa, professora, eu vou ter que decorar tudo? Não, você não vai precisar decorar tudo. Se trata-se de um verbo regular da mesma conjugação, o que você vai fazer? Você apenas vai trocar o radical. Nossa, que fácil! Sim, fácil demais. Por quê? Porque retirando o radical, você vai ter o mesmo tempo e modo verbal desse verbo regular, ok? Então, o verbo falar: eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Você apenas troca o radical, certo? Muito fácil, hein? Vamos conjugar agora o verbo correr e vender, ambos da segunda conjugação terminados em er, e ambos regulares. Detalhe, hein? Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Trocando apenas o radical: eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Fácil, hein? Super simples. Vamos partir agora para os verbos regulares da terceira conjugação, no presente do indicativo ainda. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Trocando o radical: eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Ok, muito bem. As características agora dos tempos verbais no modo indicativo, no modo da certeza, da afirmação. O presente, como vai ser esse tempo verbal? Ele vai expressar um fato atual. Pretérito imperfeito expressa um fato passado, porém não concluído, por isso que ele é chamado de imperfeito. Ocorreu alguma coisa lá atrás que você não conseguiu concluí-lo, ok? Pretérito perfeito, esse já não, esse já é perfeito, então o fato ele é concluído. Expressa um fato passado, porém concluído. Pretérito mais que perfeito expressa um fato passado anterior a outro fato passado, por isso que ele é chamado de mais que perfeito. Futuro do presente expressa um fato futuro em relação ao momento presente. Futuro do pretérito expressa um fato futuro em relação a um momento passado. Características dos tempos verbais no modo subjuntivo. São 3 os tempos verbais. Vamos a eles. Presente. O presente no modo subjuntivo expressa o quê? Expressa a possibilidade de um fato atual. Pretérito imperfeito
expressa um fato passado dependente de outro fato passado. Isso no modo subjuntivo. Futuro expressa a possibilidade de um fato futuro. Então, aí temos o que? A hipótese, né? Todos esses tempos verbais ligados ao modo subjuntivo pela possibilidade, certo? Características dos tempos verbais dentro do modo imperativo, que são 2. Afirmativo. Então, eu afirmo. Canta tu, venda você. Negativo. Para negarmos, temos que inserir aí um advérbio de negação, no caso, o não. Então, não cantes tu, não venda você. Isso para ele tornar-se um negativo, tá? Não se esqueça do uso do advérbio de negação não aí. E a observação: o imperativo não possui a primeira pessoa do singular, porque não se prevê ordem, pedido, conselho, súplica a si mesmo. Então, nós não temos o uso da primeira pessoa do singular para conjugar o modo imperativo, nem no afirmativo e nem no negativo, certo? Aí, uma atividade para vocês. Vocês vão escolher um verbo regular de cada conjugação, tá? Não pode ser desses que eu trabalhei com vocês no vídeo, tá? Então, vamos supor que vocês vão colocar lá o verbo amar, ou estudar, ou brincar, né? Da primeira conjugação. Vão escolher um da segunda conjugação, aprender, beber. E um da terceira, cumprir, abrir. Fica a escolha de vocês, desde que seja um verbo regular, tá? E aí, vocês vão conjugar esses verbos, um de cada conjugação, nos tempos verbais do modo indicativo, que são 6 tempos verbais, né? Do modo subjuntivo, que são 3, e do modo imperativo, que são apenas 2, certo? Eu acho que tá bem claro a atividade, não deixei dúvida para vocês. É uma atividade fácil, é mais para que vocês possam observar como fica bem fácil quando eu utilizo um verbo regular, onde eu apenas faço a troca do radical, porque as terminações são as mesmas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha esclarecido um pouco sobre o assunto dos verbos, e nós nos vemos na próxima aula de verbo, que vai tratar a segunda parte para nós finalizarmos, ok? Então, eu quero que vocês fiquem com Deus, que se cuidem nesse momento. Eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? E é isso aí. Curta a página também, né? Se você gostou, se inscreva aí no canal. E é isso. Fiquem com Deus, um beijo grande. Fui. Bye, bye.